E hoje eu vou começar a falar sobre a vida de José, numa série que vai varrer toda a vida de José e vai fazer toda a diferença na sua vida financeira, se você realmente quer ser um administrador que agrada a Deus, né? Então fica comigo, eu sou o Paulo de Tarso do Finanças para a Vida, Finanças com Generosidade. E veja que coisa extraordinária que vai acontecer na sua vida financeira. Eu vou iniciar falando sobre o quê? Aquele que foi praticamente o maior administrador, né, do Antigo Testamento, José, o filho de Jacó, aquele que foi vendido para o Egito, mas que Deus usou poderosamente e ele se tornou então aquele grande administrador que tanto eu quanto você desejamos ser, não é? Administradores que fazem coisas que agradam a Deus. Veja, não é a questão da quantidade de dinheiro, mas simplesmente se você está fazendo uma administração que agrada a Deus, né? Você sabe que tem pessoas que têm muito dinheiro, mas a administração não agrada a Deus, então não vale a pena. O que vale a pena realmente é fazer as coisas que agradam a Deus. E isso aconteceu o quê? Na vida de José. Então, o primeiro elemento, né, o primeiro princípio que eu vou deixar para você aqui, eu vou mostrar para você, na palavra de Deus, como foi que José se tornou esse grande administrador. O primeiro princípio e elemento importante na vida de José foi o quê? A sua intimidade com Deus. Veja bem, anote aí. A intimidade que José tinha com Deus. E veja, em vários momentos da vida dele, nós vamos ver essa intimidade que José tinha com Deus. Então veja só, você quer ter realmente uma transformação financeira na sua vida? Então presta bem atenção, tá? Medita, vai lá no texto bíblico, medita nesse texto, não passa simplesmente como se fosse um vídeo em que você vai passar e vai esquecer daqui a 5 minutos você achou legal, achou interessante, mas passou. Não, tem que meditar. Para que as transformações aconteçam na sua vida, você tem que meditar, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, não primeiro, mas um dos elementos, né, um dos eventos na vida de José que denotam a intimidade que ele tinha com Deus. Qual foi? Exatamente os sonhos que José teve quando ele ainda era muito jovem, né? Tinha 17 anos. Ele teve 2 sonhos preditivos em relação ao seu futuro. No primeiro sonho, José contou esse sonho aos irmãos. Eles estavam, né, José e os seus irmãos estavam amarrando os feixes de trigo no campo. Aí o que aconteceu? O feixe de trigo de José ficou em pé. E ao redor, então, se posicionaram os feixes de trigo dos seus irmãos e se curvaram diante do feixe de trigo de José. A interpretação, os irmãos rapidamente entenderam o quê? Que José estaria em algum momento numa posição de liderança em relação aos seus irmãos. E qual foi a reação dos irmãos? Ao invés de entender o plano de Deus, aquilo que Deus queria fazer, não. Eles odiaram José. Eles já tinham ódio de José porque José havia ganho uma túnica especial do seu pai. Então já havia esse ódio no coração dos irmãos. E aumentou ainda mais quando José contou esse sonho. E aí José contou um outro sonho que aconteceu, onde o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de Deus. Que seriam o quê? O pai, a mãe e os seus irmãos. Mais uma vez, então, houve ódio no coração dos irmãos, porque eles não estavam entendendo o plano de Deus para a vida deles como família, não é? E isso acontece o quê? Com pessoas que não têm intimidade com Deus, mas certamente não é o que deve acontecer com você, nem comigo, porque Deus deseja essa intimidade. Então, veja, os sonhos de José, esses 2 sonhos, denotam o quê? Essa intimidade
que José tinha com Deus. Por que que não foi dado o sonho a nenhum dos outros irmãos de José? Porque certamente José tinha essa intimidade dentro do plano de Deus. Essa intimidade faria toda a diferença na vida dele. Agora eu pergunto para você, como é que está a sua intimidade com Deus? Esse elemento de intimidade, como é que está? Você quer exercer realmente uma administração que agrada a Deus? Tem que ter a intimidade, tem que estar na oração, tem que estar na palavra, tem que estar clamando a Deus e buscando diariamente essa intimidade. Tá bom? Você quer fazer isso? Eu tenho certeza que sim. Anota, toma nota e vai refletindo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o quê? O texto, né, a referência bíblica, e vou deixar também uma ferramenta importante para que você possa começar a dar esses passos em função de fazer realmente uma administração que agrada a Deus, tá? Passos práticos. Vou deixar a ferramenta também na descrição do vídeo. Não deixa de dar o seu like aí e passa para outras pessoas, né? Pessoas da família, pessoas que você ama, que você quer que tenha uma transformação financeira, tá bom? Nós vamos dar continuidade nesses vídeos falando sobre a vida de José e como você pode aplicar, então, esses princípios para a sua vida financeira, tá bom? Por enquanto foi um prazer estar com você, que Deus abençoe você e que Deus abençoe também a sua família.